qual é o mundo que eu quero deixar? Né? Eu quero ser a melhor empresa do mundo ou quero ser a melhor empresa para o mundo? Uhum. E nós estamos aqui hoje na Salf porque ela quer ser melhor para o mundo. É isso aí então, né? Bem-vindos a mais um Threadcast aqui da Salf System. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre ESG. E sustentabilidade. Muito bom, é isso aí. Estamos aqui com a Rose, Cauê. Obrigado pela presença de vocês. Queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente, se apresentasse um pouquinho pro pessoal aí também. Então, por gentileza, Rose. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma forma muito especial de reconhecimento, né, do trabalho que a gente vem fazendo aí no mercado. Então, é uma satisfação muito grande também, como parceira da Salf System, estar aqui, né, compartilhando com vocês não só a minha experiência, mas também aquilo que eu estou aprendendo com a empresa, né, nessa temática de ESG. Então, muito obrigada aí pelo convite. E me apresentando então um pouco, eu sou a Rose Floriano. Eu sou mestre em administração pela Unicinos, tenho especialização na área de gestão ambiental, sustentabilidade. Atualmente estou cursando um MBA aqui na PUC, também em desenvolvimento sustentável e economia circular. Então eu navego um pouquinho sobre essa temática de ESG, sustentabilidade, gestão ambiental. Sou membro do Instituto Venturi para Estudos Ambientais e também sou especialista do Sistema B. Então, com a temática de ESG, a gente vai falar um pouquinho mais do que é Sistema B. Né? E, em paralelo, também tenho a minha consultoria Rosvale, assessoria empresarial, que é aqui do Vale dos Sinos, e sou professora da Dom Bosco, também na área de sustentabilidade. Ótimo. Como é que tu tem tempo pra fazer tudo isso? Porque tu começou a falar um negócio que, cara, meu Deus... Minha gastrite atacou já aqui. É isso, cara. Legal, obrigado pela bem-vinda aí, acho que vai ser um baita papo. É uma coisa que faz jus aí a muita coisa que a gente convive aqui com a Salf, né? Então, a gente tá vendo todo esse processo também da ESG aí, né? E é isso, vamos conversar bastante sobre isso aí. Cauê, bem-vindo, por favor. Quem tu és? Então, primeiro também agradecer o convite, é um prazerzão estar aqui, né? Conversando, batendo um papo com vocês. Legal. Eu sou engenheiro ambiental de formação, me formei lá em Caxias do Sul, na UX, e fiz meu mestrado lá também, e agora estou fazendo meu doutorado aqui na PUC. E minha especialidade é a parte de plásticos, né? Então, trabalhei muito com biodegradação de plásticos, reciclagem, trabalhei bastante. E hoje, agora no doutorado, estou estudando os potenciais efeitos que o plástico causa aos organismos que estão, né, suscetíveis no meio ambiente, né? Esses tipos de resíduos e tal, essa contaminação. E também sou o CEO, né, da Sorti, né, que é uma startup de inovação ambiental. Nós recompensamos as pessoas pela sustentabilidade. Então, acho que vai ser super massa bater esse papo, falar um pouquinho da ESG também. E é isso, vamos lá. Boa, beleza, cara. Bem-vindo, então. Obrigado de novo por estar vocês aí. Bom, deixa eu me apresentar também, né? Eu sou o Adeja aqui da Salf, a maioria da galera me conhece. Trabalho aqui na Salf aí como analista e como QA, né? Então hoje a gente vai conversar então sobre ESG e tal. Vamos para as perguntas, né, Lu? Deixa eu também me apresentar, por favor, né? Eu sou a Luciana e sou líder técnico aqui na Salf também. Bom, então vamos começar falando um pouquinho para todo mundo entender o que é o ESG. O que significa essa sigla, né? Que tá tão falada no momento, tão evidenciada. Tá no hype, né? Tá no hype agora o ESG, mas é importante que qual é o significado de cada pontinho do ESG. Isso. Da minha visão, assim, é uma nova forma de falarmos sobre responsabilidade social e ambiental das empresas. Legal. Porque existe várias, digamos assim, do ponto de vista teórico, existem vários nomes, mas que no frigir dos ovos a gente está falando da mesma coisa, que são práticas bacanas, né? Falando assim numa linguagem bem acessível, das empresas também fazerem a sua parte. Né? O que é fazer a sua parte? É olhar a questão além do lucro, né? De que forma eu posso gerir os meus negócios com a empatia, com a cidadania corporativa, como é que eu vou incorporar isso na prática do dia a dia, na cultura organizacional. Né? Então, a ESG, na verdade, junta alguns conceitos
que a gente já vem falando da década de 80, quando a gente cunhou-se o termo de sustentabilidade, né, com um relatório em que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente já falava de responsabilidade social corporativa na década de 90, né, com John Elkington, com o tripé da sustentabilidade, que abordava questões econômicas, sociais e ambientais, que nada mais é o que a gente está trazendo hoje para o conceito de ESG, né? Que tem a ver com a governança, que é a espinha dorsal de qualquer negócio, de qualquer organização, né? Questões sociais e ambientais. Né? Em linhas gerais, é disso que a gente está falando, mas não é algo novo. ESG surgiu em 2004, mais ou menos na 2004, 2006, mas está ganhando muito mais força agora porque está sendo buscado pelo mercado financeiro. Sim. De investimentos. Então, é mais uma métrica, além das questões econômico-financeiras que as empresas têm que olhar, é o que eu estou fazendo para o futuro das novas gerações, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. E é uma forma de padronizar essa linguagem, né? Tá, o ESG, a gente padroniza essa linguagem, a gente entende do que está falando dos 3 pilares, né? O E do environment, o S de social, o G de governance. Então, tipo, se fica mais claro quando tu tem essa linguagem padrão, tá? É o ESG, é isso, é isso, é isso. Objetividade no negócio, isso, né? Exatamente. Porque senão vai ficar, é o ambientalmente correto, é o sustentável, é o desenvolvimento, tipo, fica tudo... É tudo dentro do mesmo balaio, mas a gente padroniza o tipo de linguagem, né? A mesma coisa que a Rose estava falando, né? Fica mais fácil de lidar com esses assuntos dessa forma, né? Sim. Sim, fica até quando vocês estão falando também tô lendo aqui e tal, né? Porque desculpa, até pro pessoal me desculpar, eu vou usar uma cola porque eu não tenho essa cancha toda para falar dessa forma, né? Então eu tô colando aqui o máximo que eu posso colar pra gente conseguir conversar. Mas assim, em termos de a gente falou da espinha, né, da governança ali, e a gente tá falando dessa objetividade, é literalmente ser mais claro, né? Ser mais específico e não ficar com essa amplitude, né? A gente faz, tá, mas faz o quê? Né? Vai até aonde? E aí eu acho que o ESG entra para isso também, né? Para ficar mais pontual, mais direcionado. Isso. Né? Ele estrutura, né, os processos, ele direciona, por exemplo, melhor a questão dos indicadores. Sim. Né? A partir do momento que você está falando das suas práticas de ESG, eu estou não só falando do ponto de vista qualitativo, do que eu estou fazendo, mas o que efetivamente essas práticas estão gerando de impacto positivo. Que no final do dia é isso que os investidores querem. No final do dia é isso que a sociedade está exigindo, que o consumidor mais consciente está buscando nas empresas. Sim. Né? Então é aquilo trazendo a experiência da própria South, né? Quando a gente começou essa jornada de ESG, na verdade a gente está adequando os processos que vocês já vinham fazendo. Sim. Mas a gente já fazia isso, nem sabia que tinha. Isso a gente escuta de várias outras empresas que passam pelo nosso trabalho de assessoria. Mas a gente faz isso, é tão natural isso, que ótimo que seja natural. É uma rotina, mas que eles não tinham ainda observado que já se enquadrava, né? Eu particularmente adoro quando eu escuto isso das empresas. A gente faz isso porque a gente... É o natural. A gente não vê de outra forma. Por quê? A essência, gente, do ESG está na intencionalidade. Sim. É tu fazeres o teu negócio girar com uma intenção muito clara, muito objetiva e com um propósito muito definido. Então, quando a gente está falando do G de governança, começa pela missão. Por que eu vim ao mundo e, principalmente, o que eu quero ser quando eu crescer? Então, entra aspectos sociais e ambientais, que daí na parte ambiental o Cauê tem bastante experiência nisso, né? Na prática, o que as empresas podem fazer do ponto de vista ambiental, social? Sim, buscar recurso, buscar de alguma forma que até, né, vamos na sequência, acho que a gente até pode falar um pouco, né, o gancho vai ser perfeito, né? Mas é isso, entra numa forma, tá, eu quero fazer, eu tenho isso como pauta para minha empresa fazer, mas daqui a pouco não sabe o como chegar nesse ponto, né? E aí daqui a pouco, bom, a gente chega no momento em que, né, tem um aplicativo, tem um recurso, tem uma orientação,
Não, e o pior de tudo é que na parte ambiental tem muito pensamento retrógrado ainda, né? A gente vê algumas indústrias com pensamento um pouco mais atrasado, que quando tu coloca para eles, não, mas tem que ter responsabilidade ambiental, etc, etc. Normalmente, a grande maioria, infelizmente, ainda na nossa realidade, ainda enxerga, é ambiental, então é custo. Né? É uma despesa que a gente vai ter e não necessariamente isso é verdade, né? Tem o próprio SGA, né, que é o Sistema de Gestão Ambiental dentro das empresas, busca tu conciliar a responsabilidade ambiental com até um potencial maior lucro para a empresa, né? Então, tu fazer reciclagem interna dentro de alguns tipos de indústrias, por exemplo, são exemplos que tu pode reaproveitar o próprio material que já tem na indústria e conseguir ter menos perdas, e quando tu tem menos perdas tu consegue, né, conciliar essa parte com o teu lucro, né? Sim. Então isso é sempre muito importante, mas muitas das empresas ainda enxergam, é parte ambiental, então vai ser custo, né? E agora, isso que tu comentou com a questão do ESG, tem uma demanda da sociedade, né, por responsabilidades ambiental, social, enfim. Sim. Então se tem uma demanda da sociedade, o mercado se apropria dessa demanda e começa a cobrar as indústrias. Então, isso é um ponto super positivo que a gente enxerga hoje, que é as empresas têm que se enquadrar por causa de uma demanda da sociedade, né? Então, isso é super importante, isso impulsiona as indústrias a produzirem e terem uma cadeia produtiva mais sustentável. Perfeito. Então, isso é crucial para esse ambiente inovador que a gente está vivenciando hoje, né? Perfeito. Eu acho que até entra no questionamento, né, Lu, do sentido de o quanto pesa, né? Sim. Para as empresas. Né? O que isso como é que vamos colocar assim? O que pesa para a empresa hoje, tipo, eu faço ou eu não faço? Né? Ou eu tô me inserindo nessa demanda do ESG e, não. Porque muitas vezes eu acho que entra também aquela função que a gente falou, esse pensamento antigo, né? Entra naquela função... só o custo maior que eu vou ter nisso. Exato. E o que às vezes, não pensa nesse reaproveitamento, né? Daqui a pouco é só, cara, como eu vou descartar o meu lixo? Isso eu tô cuidando do meio ambiente, como eu vou descartar o meu lixo? Não, cara, também é reaproveitamento, é a forma do reaproveitamento, é a forma de reaproveitar outras coisas de outras empresas. Até mesmo a questão da iluminação, Eu ia falar isso agora, eu usei esse exemplo aí também. Transmimento de pensação. Eu trabalhei em algumas empresas que teve uma mudança, tipo, tinha N lâmpadas, mas trocando por uma telha, né, que fosse incolor, eles tinham uma luminosidade boa e poupava energia elétrica. Então, são pequenas coisas. Talvez eles só pensem no custo, mas olha a redução de custo da energia no final. Claro, às vezes tu tem um capital que tu tem que gastar no início ali, né? Um gasto inicial, mas consegue se pagar em, às vezes, 3 meses, 6 meses, que seja poucos anos, né? Mas isso se reverte muito rápido, né? A maioria das atividades que tu consegue. Inclusive, é super importante esse ponto que vocês trazem com relação ao pensamento das empresas, com relação se é custo ou investimento. Né? Tem uma pergunta dentro da plataforma do Sistema B que questiona, que daí vem a questão da intencionalidade que eu comentei antes. Se a empresa que está fazendo a avaliação de impacto positivo das suas práticas de gestão, se ela abre mão da rentabilidade em prol daquilo que se propõe a fazer, das práticas sociais e ambientais, justamente porque enxerga muito além da questão do lucro. E quando a gente está falando de tripé da sustentabilidade, ele tem que ter um equilíbrio. Obviamente, a gente tem que olhar para a questão econômica, porque senão eu não vou ter recurso para investir no social, eu não vou ter recurso para investir no ambiental. Né? E não existe sustentabilidade do eu sozinho. Né? Então, muitas vezes, tu precisa desenvolver um processo, entra o ODS 17, que são as parcerias para implementação. De que forma eu, não tendo recurso, eu posso me juntar a outros para desenvolver um programa social, para desenvolver uma tecnologia ambiental, para que juntos venha o valor compartilhado, que é um dos benefícios da implementação do ESG, por exemplo. Né? De que forma eu posso, junto, pensar em soluções, né? Que esse é um dos papéis, né, do ecossistema de impacto. Sim. De que forma eu posso somar forças, recursos e conhecimento
para que possamos pensar em soluções, né? Por exemplo, várias práticas que vocês estão fazendo aqui de ESG na Salf, vocês não conseguem fazer sozinhos. Vocês vão buscar o recurso de uma startup como a do Cauê. Sim. Vocês vão desenvolver processos com uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, né? Sim. Exatamente. Então, são parcerias, né? Para conseguir chegar no objetivo. Exatamente. Então, quando eu penso uma prática de sustentabilidade, uma prática de sustentabilidade ambiental, de ESG como um todo, tem esse investimento, mas de que forma eu posso buscar recursos em parcerias para a gente, né, ratear isso e também todos construirmos um futuro melhor? Então, nesse sentido que eu entendo que tem que ser visto como um investimento, não só um investimento econômico, mas com um investimento de engajamento institucional. Boa. A minha Acho tese... que esse eu acho que esse é o peso do engajamento, né? Normalmente e claro, é uma palavra que a gente está usando há muito tempo para muita coisa, mas é perfeito, né? Eu acho que esse engajamento ele é necessário, porque senão não adianta, né? Assim, nesse sentido do buscar parceiros Super importante isso. Inclusive, existe a teoria do engajamento institucional, que foi a base da minha dissertação de mestrado. Olha aí. Eu analisei a sustentabilidade de 30 empresas no Brasil. E eu passei a estudar de que forma essas conexões, esse engajamento, dava sustentação às suas práticas de sustentabilidade. Daí que eu tiro a minha fala de que não existe sustentabilidade do eu sozinho. Você precisa necessariamente desenvolver esse ecossistema, né? Então, por isso que tem que ser visto como um investimento. Perfeito. Então, tem muitas empresas, por exemplo, pegando a pauta das empresas certificadas B, né? Porque empresas B, elas automaticamente têm implementado as práticas de ESG, né? Que é uma das premissas super importantes, é esta questão da geração do impacto positivo. Então, assim, nesse sentido, é super importante que as empresas estejam alinhadas com a sua missão, e aí sim pensar em práticas que possam, dentro de um ecossistema, ser cada vez mais reconhecidas como um valor compartilhado. Perfeito. Então, nesse sentido, Cauê, eu gostaria até que tu compartilhasse boa. A tua experiência no sentido dessa parceria que vocês têm com a Salf e de que forma isso reverberou em resultado, em impacto positivo, para dar sustentação a isso que eu estou falando, né? Massa. Eu acho que Boa! um ponto engatou perfeito. Um ponto que eu acho que é importante, antes de comentar isso, é a questão de valor intrínseco da empresa, né? Valores, né? Princípios da empresa, porque eu acho que isso é uma coisa que eu peguei vários casos enquanto eu tive na graduação, ali no mestrado, eu conheci, que tu enxerga na empresa, tu consegue identificar as empresas que têm isso como um valor interno, como um princípio interno, e outras que estão fazendo para tentar ficar o bonitinho na fita. Isso. Porque como todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer também, para não ficar feio. Só que isso acarreta em outros probleminhas, que é tu não consegue mobilizar o endomarketing dentro da tua empresa, porque tu não tem essa vontade de fazer isso, né? Entra a palavra engajamento aí de novo, né? Aí entra a palavra não engajamento. Vai engajar a galera da empresa para Exatamente. fazer a função, né? Tu vai, tô fazendo pro bonito e ninguém vai... É só por fazer, né? Que só porque eu exatamente preciso fazer, não é? Exatamente. É uma obrigação, não é porque eu tô vendo que realmente é necessário, não, é só uma obrigação. E que é exatamente, agora sim, entrando, exatamente o contrário do que a gente tem visto com a Salf, né? Que foi um super engajamento das pessoas, né? As pessoas estão super engajadas dentro dessa parceria que a gente tá fazendo, né? Legal. Não sei se quem tá ouvindo a gente sabe do que a gente tá fazendo exatamente, mas a nossa empresa, ela recompensa as pessoas ao fazer o descarte correto do lixo, né? Então, o que a gente fez? A gente entregou para cada um dos colaboradores uma lixeirinha virtual, que nada mais é do que um QR Codezinho. A pessoa se conecta com a nossa plataforma, ela conecta lá no QR Code e marca, o que você está descartando? Estou descartando papel, orgânico e plástico. Tu confirma na plataforma, tu recebe pontos e a partir desses pontos tu vai acumulando e ao longo dos meses tu vai participando de
de um processo de gamificação que vai recompensando as pessoas. É fantástico, né? Não. Eu sou super suspeito a falar. Eu participo desde o início, né? Desde da prova de conceito que a gente teve, né? Da lixeirinha, e hoje, todos os dias eu faço descarte. A cada descarte vai lá e marca. Por favor, não sei se adicionar comentário, mas eu vou aproveitar isso até pra falar pra galera que tá nos assistindo aqui, né? Tipo, pegando já esse ganchinho também, a gente deixa aqui depois o link, né, do app direitinho ali, até pra vocês entenderem o que é e tal, darem uma pesquisada e entenderem como é a lixeira virtual. E até comentar, eu vou pedir pro Maurício, né? O Maurício Drobat, que ele é nosso colega da Salf, ele até ganhou agora ali como um dos que mais, né, pontuou. Impressionante. O Maurício fez um monte de coisa, foi muito legal, né? Muito. E aí até tem o depoimento dele no Instagram da Salf também, lá pra quem quiser dar uma olhada, a gente bota aqui o link e tal. E segue o canal, compartilha. Aquela puxadinha tem que ter, né? Clica lá e tal. Né? A gente tá buscando aí os 1000 inscritos, por favor, venham. A gente vai fazer umas premiações e tal. Peçam mais inscrições. Aí isso, Mas assim, cara, eu não tinha... Eu sabia, obviamente, trabalho na Salf também, né? Então, mas eu não usava. E aí a gente começou a conversar, e até pelas funções de entender melhor as coisas e tal. Comecei a participar mais, alguns projetos me trancaram, eu não consegui fazer muita coisa. Não é desculpa, mas né, a realidade. E aí com a pilha do Maurício também e tal, eu comecei a usar. E é legal, cara, sabe? E é legal isso. E aí é legal, eu digo, o engajamento. É pra voltar pro engajamento. Volta no engajamento. Por quê? Porque o Maurício, ele foi lá, ele fez um vídeo, ele, né, só, pessoal, fiz tal coisa, é assim que funciona. Ele fez um comentário de como fez ali, mostramos lá os pontos dele e tal, não sei o quê. Eu fui que eu já sabia que funcionava a lixeira, mas eu não tinha usado ainda, né? A lixeira virtual, né? E aí, por fim das contas, agora eu tô usando também. E é legal, cara, sabe? E aí... Cada descarte que tu vai fazer ali, tu lembra, opa, mas eu vou pegar o aplicativo ali e vou... E aí até pra reforçar, né? Pessoal, é virtual o negócio, né? Então, tipo, é o lixo que tu vai descartar efetivamente, tu vai marcar na plataforma lá, entendeu? E aí isso são recompensas que acabam sendo geradas. Pra nós aqui, com a parceria com a Salf, a gente tem alguns prêmios internos que a gente faz a galera se engajar um pouco mais. Voltando pro que a gente tava falando. Né? E ainda isso que tu comentou que eu puxo de novo, né? A questão dos valores e princípios. Sim. A Salf tem isso. Porque... De fazer o cara fazer o vídeo, gravar, né? Compartilhar com os outros colaboradores, isso é algo que tu vê que é do princípio da empresa de fazer esse engajamento, né? Então isso envolve, e aí tu vê, começou a te motivar a fazer também. Isso interessou, né? Interessou, disse assim, claro, a gente, obviamente, por ter os princípios do Salf, puxando um pouco o saco do Chico, um abraço, te amo, né? Puxando um pouco o saco, mas é real, a gente tem essa coisa da empresa motiva a gente de certa forma, e aí não só para isso, mas todos os outros movimentos de governança, por exemplo, para outras coisas, engajam o time. E aí, o time como um todo, né? Os quase 300 e poucos funcionários, nem lembro quantos funcionários tem a Salf agora. Mais de 300. Né? Então, essa galera toda tá acompanhando a plataforma, a gente usa o Workplace, Instagram, outras ferramentas de contato e tal. E aí, daqui a pouco, lixeira virtual. Tem gente que olha lá, tá, beleza, o que será que é a lixeira virtual? E dá uma olhada. Mas aí tu vê o vídeo do Maurício, por exemplo, explicando, vendo, pontuando, ganhou um voucher não sei do que, porque ele fez mais pontal. Ah, cara, vou usar também, sabe? Porque, vou ganhar um bônus, vou ganhar um bônus. Mas vou fazer um negócio que é legal também, né? E aí a galera vai virando. Cara, isso é demais. Não, assim. E sabe o que é o mais legal nisso? É que daí a gente tem a live, né? No final ali. Ah, sim, é verdade. E aí o Cauê sempre nos traz, assim, pra gente ter noção do que realmente aquilo gerou de impacto de números, impacto positivo, né? Dentro da empresa. Até tô com uma colinha junto, aí, porque é muito legal essa parte. Tem uma parte do estudo, né, junto com isso, que é a parte de vou dizer assim, é bem por cima, tá, claro, mas a gente faz uma estimativa do resultado a partir do análise de ciclo de vida, né? Porque levando em consideração que os materiais que as pessoas estão usando a plataforma em casa, né, estão sendo separados para reciclagem, logo tu evita que uma parte da matéria-prima tenha que ser extraída para a produção de novos produtos, né? Levando em consideração que aquele material vai ser reciclado, claro. E aí eu trouxe alguns numerozinhos aqui, né? Massa, por favor. Do que a Salf poupou, né? Com esses descartes dos colaboradores. E a gente chegou à impressionante marca de mais de 2.000 descartes com a plataforma, né? Nesses 3 meses. E agora subindo, né? Porque tem mais essas 2 semanas. Mais algumas semanas aí, né? E a gente consegue fazer uma estimativa do impacto positivo. Então, por exemplo,
Se a pessoa está descartando o papel de forma correta, e levando em consideração que aquele papel vai ser reciclado e se transformar em outro papel, eu evito que o sistema de extração lá da árvore para a produção da madeira, da celulose, que precisa de muita água para produção, muito mais do que se ele for reciclado. Então a gente consegue contabilizar todas essas entradinhas e saídas e a gente consegue chegar nesses números legais, que é, por exemplo, com esses descartes foram poupados quase 3 mil litros de água, né? Então a gente consegue entregar para as pessoas e consegue enxergar, putz, olha só, nosso impacto que a gente teve aqui na Salf foi, né? Isso equivale à quantidade necessária para uma pessoa beber água durante 3,8 anos. Então a gente traz essa... É absurdo, né? Que a gente consegue enxergar, nossa, é tudo isso de água, né? Por quase 4 anos. Tudo isso de água. Mais de 1.100 kWh de energia elétrica, isso é o uso de um computador por um período de 4 anos. Então, ou aqueles micro-ondas, né? Que tu os também micro-ondas. Dos micro-ondas era de um level só, né? É. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Mas eu acho que era do level aqui. Ele fez um comparativo pra gente entender quantos micro-ondas equivaliam. Sim, equivalia ao processo muito ali. legal. Foi no mês passado que vocês pouparam 326 kWh de energia elétrica, que é energia suficiente para manter 27 micro-ondas durante um mês inteiro. Cara, que bagulho absurdo, né? E a gente começa a somar a quantidade de litros de petróleo, números, né? Gás carbônico, quanta coisa foi poupada por causa do descarte correto na própria casa. Sim, né? Isso são só alguns exemplos, até para ficar claro, né? A gente depois até tenta, de uma forma mais clara, assim, mais limpa, e compartilhar pra galera depois ali no vídeo, tá? Vai ficar aqui embaixo algum comentário, a gente passa um link, bota alguma coisa de alguma forma ali, até replica esses números para entender os outros detalhamentos, né? Pra gente não entrar tão profundo assim. Mas só para ter uma ideia o quanto, cara, foi em quantos meses a gente tá fazendo esse resultado aqui? 3 meses, né? 3 meses. Cara, pensa num resultado de 1 ano, 2 anos se dando sequência para isso, né? 3 anos se dando sequência para isso. Não, eu acho que para mim o mais impressionante é tu não precisa fazer um grande esforço, é só tu descartar o teu material com consciência em casa. Tipo, é só isso. E todo esse resultado, né? Não é preciso de um baita do investimento para fazer tal, não, é só tu descartar o teu resíduo em casa, certo? Sim. Só isso. Sim. E é isso pensando no contexto casa, né? Não estamos falando empresa. Isso, exato, né? exato. Tem mais esse outro nível ainda. O interessante é a gente, praticamente todo mundo tá 100% home office. Sim. Então, o trabalho que a empresa tem que ter para conscientizar o pessoal que não está dentro do ambiente aqui, né, local, que está na sua casa, ter essa consciência. Eu vou descartar corretamente, né, para ajudar também não só a empresa, mas também aqui, a minha casa, o meu ambiente, né, aonde eu moro, a comunidade, que acaba ajudando também, né? Sem querer também, tu acaba ajudando as pessoas que vão lá buscar o lixo para reciclar, sabe? Exatamente. Tem todo um processo, todo um ciclo que passou numa uma pequena ação tua dentro de casa, mas que tu colaborou com o teu trabalho, com a empresa que tu trabalha ou com as outras pessoas da comunidade que dependem também, né? Que sobrevivem dessa reciclagem também. Toda a cadeia em sequência, né? Exato. Perfeito. O Cauê estava falando e eu estava justamente fazendo essa conexão. E tem outras questões aí envolvidas, né? Eu sempre costumo dizer que por detrás de um CNPJ existe um CPF. Sim. Vocês estavam falando em trabalhadores, em engajamento, mas eu vou além. Essas ações que vocês estão fazendo, tanto do ponto de vista social quanto ambiental, ela vai além do engajamento, porque a partir do momento que antes de implementar um programa feito esse, vocês dão um passo anterior, que é a educação, né? A conscientização. Perfeito. Né? Então, assim, primeiro começa com uma liderança sustentável, né? Que hoje tem o Chico aí, que eu parabenizo por ele ter esse DNA na empresa. Então, acontece em função de uma liderança sustentável, um grande, digamos assim, um papel super importante para que realmente ESG aconteça dentro das empresas, das organizações. A gente fala em empresa, mas na verdade ESG, independente se é público ou privado, Sim. A gente está falando de ESG em todas as esferas das organizações como um todo, né? Mas o pilar social, primeiro, a questão do lixo.
A questão do lixo é uma questão de saúde. A partir do momento que a gente está educando os nossos colaboradores, as nossas crianças, a sociedade em si, com a conscientização do lixo, que não existe lixo, existe, né, a má gestão de algo que pode ser matéria-prima, né, a gente está falando de saúde, é investimento. Existem prefeituras que o investimento para a gestão desse lixo que nós geramos, que é responsabilidade minha, tua e de todos aqui dessa sala, Perfeito. é maior do que investe em educação, por exemplo. Exatamente. É um absurdo, né? Sem contar com alimentos que são colocados fora, que poderiam alimentar outras pessoas. Então, essa conscientização vai levar para outras esferas que daí a gente entra no S do social. Quando a gente está direcionando aquilo que você está gerindo ali no teu aplicativo e direcionando para uma cooperativa, gente, a partir do momento que eu gero emprego numa cooperativa, não é a vida de uma pessoa que eu transformo, é de uma família, é de uma comunidade, é de uma instituição que está ali dia a dia batalhando, porque trabalhar com resíduo é algo assim. Eu já visitei algumas cooperativas pelo Instituto Venturi, né? Então é triste a batalha que esse grupo, que infelizmente, né, a Política Nacional de Resíduos ainda não está sendo seguida, respeitada, né? Mais de uma década aí no mercado, e em alguns aspectos a gente até regrediu, né? Então, mas começa com o quê? Com essa conscientização. Então, esse programa que vocês trazem aqui, muito além de ser uma gestão do ambiental, ele é uma gestão das pessoas. Sim. Porque é as pessoas que vão fazer acontecer. Não, até porque cada pessoa se torna um líder de sustentabilidade na sua própria casa, por exemplo. Sim. Com certeza as famílias que utilizam a plataforma da Salf envolve o filho, envolve a filha, envolve o marido, a esposa. Entra todo... E sabe que isso é um dos aspectos que a gente mede lá no Sistema B, que é engajamento cívico dentro de comunidade. O Sistema B avalia a empresa, a Salf já fez o seu diagnóstico nos 5 pilares, que é de governança, meio ambiente, colaboradores, clientes e comunidade. Então, essa parte do engajamento, de que forma eu vou pensar num programa ambiental que eu beneficio a minha comunidade? É a escuta ativa, que a Salf tem muito disso. Ela escuta os seus colaboradores antes de implementar um programa. E só assim você engaja e só assim você empodera. Essa escuta ativa, né, nasce daqui, mas reverbera para a comunidade. Né? Então, essa escuta do que a minha comunidade está precisando, do que os meus parceiros podem desenvolver, juntando tudo isso ao redor da mesa, é o que traz essa riqueza do ESG. Perfeito. É o que dá sustentabilidade. Né? Então, aquilo que você comentou, não é para fazer bonitinho, para colocar na parede, porque está todo mundo fazendo. Super importante, gente, a questão da intencionalidade das nossas práticas. Porque senão não adianta, as máscaras caem, né, Cauê? A gente está nesse mercado, a gente sabe quem faz e quem realmente né, é greenwashing, né? E tanto de washing, impact washing, não sei o quê. Por isso que a medição das práticas é super importante. Quando a gente está falando de indicadores, né, então vê a parte qualitativa do programa, mas também a quantitativa, o impacto. Esses números que você traz aqui é impactante, né? Perfeito. É o que dá realmente, nossa, realmente eu estou fazendo a diferença. Exato. Que é o conceito do desenvolvimento sustentável. O que eu estou fazendo hoje para as futuras gerações? Sim. Qual é o mundo que eu quero deixar? Né? Eu quero ser a melhor empresa do mundo ou quero ser a melhor empresa para o mundo? E nós estamos aqui hoje na Salf porque ela quer ser melhor para o mundo. E assim como a Salf, nós temos muitas empresas gaúchas, brasileiras, que são exemplo em ESG. Né? Então, é super importante a gente ter esse olhar, né? Porque ser uma empresa sustentável, a gente está falando de produção e consumo consciente, a gente está dando um voto. Né? Já que a gente está em período de eleições, vamos falar de voto, mas voto pelo consumo consciente. Qual é a empresa que eu quero trazer para a minha mesa? Qual é a empresa que eu quero trazer para o meu currículo, por exemplo, quando a gente está falando de profissionais? Sim, é verdade.
E aproveitando esse gancho, como que tá o crescimento das empresas B? Olha, o movimento de empresas B, ele nasceu em 2006, né, quando surgiu o movimento de empresas B. No Brasil, a gente existe há 8 anos. Então, a empresa... temos o orgulho de dizer que a primeira empresa de capital aberto a ser B foi brasileira. Nossa. Olha... Que é a Natura, que é exemplo em sustentabilidade, né, em vários aspectos. Eu digo sustentabilidade como um todo, né? E ela se tornou empresa B, a primeira de capital aberto no mundo, né? Então, é muito... Para dizer assim, que realmente nós temos muita coisa acontecendo. Nós temos empresas de embalagens aqui do Sul, que é a Boxprint, que é a empresa B, que é fornecedora da Natura. E quando você fala de olhar a sustentabilidade não como custo e como um investimento, depois que a Boxprint se tornou uma empresa B, ela cresceu só com a Natura 30% no seu faturamento. Sim, olha só. É currículo para todo mundo, na verdade, né? Que falando, né, qual empresa eu quero vincular, qual empresa eu quero ter currículo. Porque daí as empresas começam a se dar as mãos, né? Isso. Não, cara, a gente é assim, tá? vamos procurar aqueles caras. Aqueles caras estão fazendo a caixinha tal, não sei o quê, e estão pensando isso. Cara, traz para trabalhar com a gente, que eles estão pensando em sustentabilidade também, em inteligência, ESG, etc. Sim. Vincula junto. Exatamente. Cara, é uma mão, não é uma mão lava a outra, mas é uma mão segura a outra, Sim, né? E vai embora, entendeu? Se a Natura exige, a gente quer ser uma empresa, né, referência de sustentabilidade, então a gente quer uma embalagem que seja sustentável. Aí tu pega uma empresa relativamente menor, que tá fazendo um produto de qualidade sustentável, ela abraça a mão dela, vem comigo que eu vou te fazer crescer junto, né? Então as empresas que têm esse olhar mais sustentável crescem juntas, né? E pensar assim, mas a gente está falando de uma Natura que tem investimento, de uma Boxprint que é uma empresa já sólida. Gente, nós temos empresas B no mundo que é eu presa. Tipo assim, é empresa de uma pessoa só. Sim. E que consegue fazer a diferença. Eu presa foi ótimo. Entende? Então, assim, a gente tem que ter o propósito muito definido. E, assim, eu sempre digo, tem uma história que é de um autor desconhecido que fala, eu gosto muito, eu falo isso para os meus alunos, quando dizem assim, mas isso aqui é uma luta inglória, né? Trabalhar com a questão ambiental, de resíduo, de lixo, é praticamente impossível tu mudar o mundo, né? Então, sempre tem uma historinha que diz assim, que um escritor, ele foi para o litoral, e foi se enclausurar para escrever um livro. Então, ele, todas as manhãs, ele ia para a beira do mar, para refletir, e via lá um pescador, né, jogando uma estrela do mar, uma a uma. Aí ele disse, nossa, mas uma multidão de estrela do mar. E chegou um dia e perguntou, mas por que você está aqui perdendo o seu tempo com tantas estrelas? Você acha que vai salvar? Ele pegou uma e jogou para o mar. Para aquela eu fiz a diferença. Sim. Entende? Então, assim, esse é o sentido da sustentabilidade. O que eu posso fazer? Somar esforços e juntos a gente pode fazer a diferença. Exatamente. Então, essa é a mentalidade que nós, empreendedores, mesmo sendo sozinhos, muitas vezes no nosso negócio, a gente tem que ter em mente. E a persistência, né? Nós somos empreendedores, a gente sabe. Ser empreendedor no Brasil é desafiador, gente. Mas não desistam dos seus sonhos. Não, mas é verdade mesmo. Não perca o seu propósito. E ESG é isso. É ter a cultura, né, do bem comum no seu DNA, né? Na sua cultura. Tem que ser no seu DNA. E adicionando um comentário daí pessoal, né? E que não seja só para vender a cara pro mercado, né? Façam de verdade, né? Não façam só a máscara que nem a gente tava falando antes, né? Porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Não. Apliquem, né? Sim. Façam de verdade. Busquem isso como intuito, né? De ser não o SG acho que a sigla já tá clara para nós, né? Mas nesse sentido de aplicar isso com o meio ambiente, né? Se preocupar de uma forma real e não só superficial, profissional, empresarial, né? Usar e aplicar, né? E o equilíbrio, né? O equilíbrio entre todas essas práticas, né? É super importante, né? A gente falar sobre a temática do Sistema B, justamente esse equilíbrio entre a geração do lucro com o bem social e ambiental. O B vem de benefício, vem de benefit, empresas do bem.
Né? Que Por fique isso- claro que não é B no sentido de é menos que o A, né? É relacionado à palavra, né? Não, de maneira nenhuma. É B de bem Isso, mesmo, exatamente. de benefício para a sociedade. Perfeito, Né? perfeito. Deixa eu puxando um pouco assim, o que os teus... Eu fiquei sabendo aí, vamos fazer um comentário, eu fiquei sabendo do tal dos 3 S's aí que tu costuma falar, né? Onde é que se encaixam esses 3 S's nisso tudo que a gente tá falando aqui? É os 3 não S's que a gente chama. É. Não, a gente tá falando da parte de resíduos, né? Porque a gente sabe que no Brasil ainda é uma pauta que a gente precisa avançar bastante e tal. Uhum. E ao longo da minha graduação, do mestrado, do doutorado também um pouco, eu sempre fiquei muito curioso do por que as pessoas, por que o nosso resíduo, muitas vezes a gente vê tanto lixo na rua, o que acontece, por que esse lixo não chega na reciclagem, né? Tem vários aspectos, é super complexo aqui no Brasil principalmente, né? Por mais incrível que ache que todo mundo não é que é só jogando, é só porque jogou na rua. Não, tem outros aspectos muito mais complexos. Muito né? mais complexos. Sim. Mas eu tentei criar uma forma que ficasse mais fácil de entender, e eu sempre coloco, quando dou palestra ou coisa assim, eu falo que o problema do resíduo no Brasil é referente a 3 não S's, que é o não separa ou não segrega, que é quando a pessoa não tem as lixeiras de separação, só tem um tipo de lixeira e aí vai resíduo orgânico, vai resíduo reciclável, vai ter medicamento, coisa assim, tudo Tudo misturado. não segrega, ou seja, não tem a separação das lixeiras, não segrega, não sabe, que as pessoas às vezes não têm educação de saber, tá, mas isso aqui é reciclável, isso aqui é orgânico, isso aqui será que eu posso colocar nessa lixeira, né? Então não sabe. E o terceiro, que é o que eu julgo ser o mais importante, que é o não se importa. Né? As pessoas não se importam se o resíduo vai estar na lixeira X, se vai estar na lixeira Y, eu vou colocar na primeira que eu ver, ou nem vou colocar numa lixeira, vou colocar no chão e acabou. Joga pra trás. Então, esses são os 3 não S's que a gente coloca, né? E esse último não S, o não se importa, a gente tem 2 formas de atacar que eu enxergo, né? Que é positivamente ou negativamente. O negativamente seria uma espécie de punição, que rola multa quando a pessoa joga lixo no chão, etc, etc. É um caminho. Mas, falando pela sorte, a gente gosta muito do positivo. Como é que eu posso incentivar a pessoa? Não, fulano, coloca aqui, porque isso aqui é importante, vai trazer algum benefício para ti, ou para o mundo, ou para a comunidade, etc, etc. Que é tu recompensar a pessoa ao fazer o descarte correto. E é por isso, essa foi uma das motivações, inclusive, pra gente ter criado a Sorti, né? Sim. É tu criar recompensas, motivos pra pessoa fazer o descarte correto por causa de toda a cadeia depois. Então tu enxerga o benefício de tu estar fazendo essa ação, né? Então, tanto participando desses prêmios internos que tem nas empresas, mas também enxergando, como eu comentei, né? O que eu impactei no meio ambiente com os descartes que eu fiz. Então é uma forma de tu atacar esse problema do não se importa, né? Sim. É recompensar as pessoas. Sim, eu quis trazer, na verdade, os 3 não S's, né? Eu falei errado aquela hora dos 3 S, mas os 3 não S's, porque eu, pegando o que a Rosa estava falando, né? Principalmente relacionado à parte de educação. E aí, tu falou, tá, pra matar o terceiro S aí, né? É o positivo negativamente, mas o positivo tu também já efetivamente está matando o segundo S, né? Que é o não sabe. Exatamente. Então tu tá começando a orientar, tu tá começando a educar, e aí tu tá dizendo não faz isso, né? Não joga no chão por causa disso. Isso. Né? Ou joga nessa lixeira aqui porque tu vai fazer tal resultado. E aí volta lá para aquele assunto que a gente tava antes, vinculando isso que a gente tava falando, né? Tipo, cara, beleza, mas e aí é todo o embasamento educacional daquilo, né? Porque não adianta também tu só dizer joga lixo aqui. Beleza, funciona, joga o lixo aqui, pronto, vai ser multado se não fizer, né? Mas por isso que, e esse é o ponto que, não sei se a Rose concorda também, mas é muito difícil tu falar impacto ambiental. É uma coisa que tu não consegue desvencilhar do social. Por isso que a gente fala impacto socioambiental. Tudo junto, porque é uma ação que vai impactar na parte, tanto no pilar social quanto no pilar ambiental. Porque muito é um difícil resultado, né? Não adianta tu vai dizer, impacto ambiental tá, cara, mas tu for ver, todo é resultado social que tá fazendo aquele impacto ambiental ser ruim ou bom. Exatamente. Né? Não adianta, não tem como desvincular, né? Ou não vincular, melhor dizendo, né? Não, mas assim, e até coloco por mim, tá? De novo, a gente entrou
é óbvio, a gente dá uma lida, tenta dar uma estudada no máximo possível para não chegar aqui cru, né? No máximo, até para conseguir interagir um pouco e tal. Mas assim, tendo isso de vocês e entendendo, dando uma lida no que foi o Sorti, pegando os exemplos de ESG e agora também, né, do trabalho da Rose e tal. Tipo, cara, isso é uma coisa que se tu parar a pensar, ninguém faz, ninguém não, mas é tão pouco orientado mesmo, sabe? Tipo assim, a gente, claro, tem luta, faz, pô, de novo, falando um pouco da Salf, de novo, brincando, puxando o saco ou não, né? Mas essa função da empresa em si mostrar isso, porque daqui a pouco, para muita gente da empresa, eu fui não vou dizer um baita de um exemplo, mas o resultado da brincadeira do Sorti me levou a começar a fazer... Já separava lixo, mas daqui a pouco tu não separa da forma correta, né? Tu pensa em fazer algo, mas não tá sabendo fazer da forma certa. Então, socialmente falando, isso é muito bom, cara, entender isso e ver isso de vocês, assim. Só como desabafo e comentário, né? Porque, tipo, cara, é muito bom começar a entender esse tipo de coisa de uma forma diferente, sabe? E é tão bom conseguir passar isso pra galera também. Porque daqui a pouco entra nisso. O pessoal não sabe mesmo. Não sabe. Cara, às vezes não sabe. E agora fazendo só... puxando a sardinha pra nossa brasa por favor, também, claro. Por favor. Mas já dando spoiler também, obviamente. Sim. Mas a gente já tá pensando em funcionalidades novas, inclusive pra plataforma. Boa. Em que a gente vai colocar as próprias pílulas de informação. Então, quando a pessoa for fazer o descarte correto, ela faz o descarte e tal. Mas... vai aparecer uma telinha que vai aparecer: você sabia que esponja de cozinha é reciclável? Perfeito. E aí tu começa a tirar dúvidas, né? Tu começa a tirar essas dúvidas das pessoas que, putz, mas acabou a manteiga aqui, né? O que eu faço com o papel laminado da manteiga? Será que é reciclável? Não é spoiler, tá? Então tu tem que descartar no lixo orgânico. Então é esse tipo de coisa que aí começa a evitar essas dúvidas e também tu reduz ou minimiza o máximo possível da contaminação do reciclável. Perfeito. E se tu bota o papelzinho da manteiga com gordura, com um monte de coisa, junto com os recicláveis do papel que já estava limpinho, separado, com um monte de coisa. Pronto, é capaz de estragar o que poderia ser reciclado, né? Sim, então, é exatamente isso, cara. Exatamente isso, cara. Porque às vezes tu faz um negócio tão... achando que tá indo no caminho certo e não tá. Exato. Estragou o resto todinho do negócio, né? Sem contar, né, Cauê, a questão do... tem alguém cuidando desse resíduo depois da separação. Exatamente. Então, eu tenho que ter o tratamento, que seria lavar, separar de forma adequada, né, higienizar. Como é que eu faço isso? Bom, tem várias formas de tu fazer isso. Mas antes da separação e antes desse tratamento, eu tenho que ter a consciência de que alguém vai manipular esse bem lá. Então, para evitar a questão de contaminação, não só para o processo da reciclagem, mas saber que tem uma pessoa lá depois lidando com esse lixo. Exatamente. Mais uma vez, o S do social, gente. Perfeito. Colocou com chave de ouro. Então, assim... exatamente isso. Aí os meus alunos perguntavam assim, porque eu dou aula de logística reversa também, né? Dentro da tua área, né? Mas professora, mas e a água? Eu vou ter que lavar algo que vai para... Sim, mas por que você não bota uma bacia? Com aquela água que você está lavando a tua louça, você lava o resíduo e que você vai separar depois, né? Então, reaproveita a água, né? Não, e isso aí deve ter feito assim, ó, pá, sabe? Meu Deus, eu nunca pensei em armazenar a água da louça suja, a água suja da louça, para limpar o resíduo... para ficar limpo. Então, assim, o cara não, ESG, lembrando, não é só para as empresas, é para nós também. Sim. Quando eu coleto água da chuva para lavar o piso da minha casa, é a água que eu tô reusando. É mais um dos S, né? Dos não S, né? Da hierarquia. E algumas empresas também já estão fazendo do reuso, isso, né? da reciclagem. Coletando a água da chuva para reutilizar ela. E esse é um exemplo bom daquilo que eu comentei do investimento custo. Porque, cara, tu coloca uma cisterna para coleta de água... não, mas eu vou gastar dinheiro com a cisterna. Exatamente. Mas, cara, isso tu consegue reverter esse custo em 6 meses, por exemplo, né? Claro.
Não, Eu mas vou aí é dar muito um- custo. Bom, Não, e aí entra os números, né? Porque daqui a pouco, tudo bem, o cara não tem uma noção, o cara, digo, né? A pessoa, a empresa, né? Daqui a pouco entra naquela visão, cara, mas eu vou ter que colocar uma cisterna de que tamanho? Eu vou gastar X mil reais para colocar uma cisterna para armazenar água da chuva, mas aqui no meu estado só chove a cada sei lá quanto tempo, pra que eu vou fazer isso? Cara, quanto tu tá gastando de água com caminhão-pipa, então, já que não chove aqui? pois é, exatamente. Ah, não pensei nisso. Aí tá, aí vai pro papel, né? É. Tá, vamos colocar uma cisterna aqui então, porque eu acho que vou gastar um dinheiro, mas eu vou economizar daqui a 2 meses. Que é a lógica das placas solares, né? Sim, Às vezes, mesma coisa. Ok, um investimento eu vou gastar em 3, 5 anos, mas depois... Só que daí tem a questão também, gente, mais uma vez, a intencionalidade. Eu gosto muito disso aí, Perfeito. porque eu estou não só pensando naquele investimento, mas o ganho ambiental, o impacto ambiental que eu estou contribuindo, né? Sabendo que são recursos escassos, que a gente está aí numa crise climática e que todos nós somos responsáveis, todos nós. Então, assim, os alunos, mas qual é a minha... Eu sou de consultoria, eu não impacto muito da questão ambiental, por exemplo, né? As consultorias vêm... Gente, ao acordar eu já estou impactando porque eu estou ligando uma luz, eu não estou ligando uma luz, eu não estou tomando o meu banho para ir trabalhar. Então, assim, de que forma eu posso conectar todas essas ações do CPF e trazer isso para dentro do CNPJ? Eu tenho um exemplo na minha família. O meu padrinho, ele tem algumas obras, assim, e ele construiu cisterna para economizar a água que ele iria gastar para o pessoal lá fazer o cimento, né? A massa ali. Isso, Para ele, foi bem tranquilo, porque ele tinha a obra e pensou numa maneira de economizar. E hoje ele utiliza essa água também para questão de limpar calçadas, né? Tudo isso. Então, Não, mas a isso... cisterna dele que foi lá para a obra, ele utiliza até hoje para outras que legal. coisas, né? Não, mas isso aí acaba sendo uma coisa que é o que a gente tá... Eu acho que entra num todo, assim, né? Do papo. E também já levando um pouco pro fim, né? Porque a gente já tá, por incrível que pareça, já estourando quase 1 hora. Passou 10 minutos. Não, Passou 10. rapidinho. É isso que é legal, tá? Eu vou colocar de novo um comentário. Isso é muito legal. Porque a gente entra numa seara de assunto que a gente fica batendo papo e trocando ideia. É papo de boteco, vamos dizer, né? Né? Cara, tu olha 1 hora trocando ideia. Entendeu? Mas aí, voltando, né? Esse tipo de coisa, tipo, isso já é dele, entendeu? Que é o que a Rose falou. Tem coisas e situações que as pessoas já têm isso pra fazer, sabe? Já querem fazer e daqui a pouco nem sabem que estão entrando num assunto ESG, por exemplo. Né? Isso é super importante quando tu fala assim, toca, porque isso a gente sempre diz assim, olha, tem que fazer sentido. Isso mesmo. Se não fizer sentido, cara, tu pode, sabe, Isso. não vai conseguir. Isso. Né? Então, por isso tem que ter um trabalho persistente, sistêmico, contínuo, porque daqui a pouco as coisas vão vir de forma orgânica. Os próprios colaboradores, por estarem engajados, por estarem motivados, por N práticas que os motivam. Mas Se torna uma vez a rotina. gente sendo picado, eu sempre digo, quando a O gente... bichinho. O bichinho da sustentabilidade, do ESG, independente do nome que a gente vai dar, Sim. né? Mas é da responsabilidade social e ambiental, a gente nunca mais volta a ser o mesmo. É uma inquietude tão grande que nos incomoda quando o lixo não está segregado de forma correta. Eu brinco lá em casa que quase dá divórcio, meu marido já sabe disso. Se eu enxergo algo fora do contenedor da reciclagem. Boa. Né? Boa. Então, assim, já sabe, é pênalti, entende? Então, assim, por quê? A gente não consegue mais voltar para o status quo anterior. Né? E tu vai subindo a régua. É um hábito que a gente vai criando, né? E Uma tu vai rotina e vai repassando. estabelecendo novos hábitos, né? Então, e tu vai passando a exigir de ti, do teu entorno, e é aquela pedrinha que cai no oceano e vai, né, se expandindo. Então, esse é o trabalho das empresas na educação ambiental não formal, que é o que vocês estão fazendo com esse projeto aqui. É a educação ambiental formal lá nas escolas com os nossos filhos, né, que trazem muitas vezes para os seus pais,
E esse então, pouquinho o papel a gente das escolas são fundamental nesse processo, né? E tu vai mostrando para eles qual é a diferença que vai dando, eles vão ficando mais empolgados. Olha, a questão da árvore, né? Oh, tá poupando árvore com esse papel aqui, né? Dá para reciclar. Então, tu vai criando essa... E eu gostei muito do formato de trabalho desse programa de vocês aí, porque ele traz de uma forma lúdica, né? Exato. E de fácil assimilação, né? Então, isso é um projeto de educação ambiental não formal, né? Trazendo aqui os conceitos, super importante, e que dentro da plataforma do Sistema B a gente avalia, né? De que forma você engaja os seus colaboradores com treinamento, com desenvolvimento, né? Isso Então está dentro do pilar social, Perfeito. mas tu traz ali a amarração com aquilo que a empresa também está incutindo em outros pilares. O ambiental é um deles. Perfeito. E assim, para comentar, tipo, a gente estava conversando um pouco antes, né? Relacionado à parte de TI e tal, né? Tu tá estudando, quer estudar um pouco sobre isso, né? Isso a gente chama de gamification, né? Isso. Porque essa situação é exatamente isso. A forma lúdica, né? Trazendo isso para a gamificação do aplicativo, do processo, do projeto, porque não necessariamente seja algo tecnológico. Sim. Pode ser processual, né? Pode ser algo dentro da administração da empresa. Tu premiar, cara, sabe? Tu fazer algo que motive a pessoa a se engajar. E isso, de certa forma, fazer o bichinho morder, né? Eu acho que esse é o ponto, que nem tu comentou. E aí, no que o bichinho mordeu, o resto ele vai no fluxo, né? Ele só segue. Exatamente. E aí ela já repassa para alguém. Já ensina pro filho, já mostra pro vô, né? Vamos puxar as pessoas mais velhas aí também, que não estão acostumadas, ou... sei lá, Tu vai buscando azar do aos lixo, pouquinhos, né? tu vai Pensando trazendo assim. todo mundo pra... E cara, isso é esse processo que é legal de entender, assim, e até eu vou brincar, vou olhar para aquela dali agora e vou dizer o seguinte, né? Hoje esse episódio foi sensacional porque a gente falou com o cara que manja do lixo eletrônico e a Rose dizendo que é o seguinte, gera separação se tu não separar lixo em casa. Então só fica assim, fica o seguinte, né? Esse foi o app de hoje, né? Mas, cara, eu acho que assim, até para encurtar o relato, né? Que nem eu disse, a gente tava chegando perto do fim e estamos indo pro fim do app. Então, é um assunto que, de novo, a gente não consegue aprofundar. É tão bom até que a gente consiga, de certa forma, aprofundar. E fica para as pessoas também pesquisarem, estudarem, darem uma olhada. Eu acho que isso é muito válido. Pô, dá uma olhada no que a Salf faz. De novo, puxando um pouco o barco para cá, né? Olha como é que foi até hoje. A gente tem alguns números, depois a gente passa e tal. Mas não só a Salf, né? Mas, pô, busca outras empresas, cara, dá uma olhada, entende o que é o ESG, né? Já que foi dado um nome, né? Uma sigla para isso. E se coloca a entender e compartilha isso. E aí eu não tô falando do canal, né? Tô falando da educação, da coisa, né? Que Mas a gente do tá canal também, aqui. tá? Do canal Do também, canal também, por favor. Não, a gente tem que chegar nos 1000 inscritos. Se inscreve. Isso. Mas isso, gente, assim, eu quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Acho que foi assim, a gente já vinha aí, né? Pô, a gente teve que adiar problemas, etc, né? A gente já ficou meio agoniado, pô, temos que se encaixar de novo, que bom que encaixou. Foi um prazer conhecer, Rose, nesse sentido de... essa escola, né? Dessa situação aí de entendimento, sustentabilidade e tudo. Não sei se tu quer deixar pro pessoal rede social de novo, alguma coisa dos arrobas aí de Instagram, do teu trabalho lá, da consultoria. Depois, por favor, pode passar pra galera. Sim, eu agradeço, então, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui falando sobre ESG, sobre Sistema B, sobre práticas do bem, né? Vamos falar de práticas do bem, né? Boa, isso aí. E eu acho que é isso que importa no final do dia. E a gente sempre tem, como ser humano, fazer uma reflexão. Se a gente conseguiu aprender algo novo e fazer algo bom, que seja uma coisa boa, uma coisa nova aprendida ao final de cada dia, a gente já está conseguindo gerar transformação. Então, esse é o que eu busco no meu trabalho, né, através da consultoria, através do Sistema B. Então, assim, eu convido vocês a visitarem o site do Sistema B para entender o que é ser uma empresa com práticas de ESG. Boa. Acho que são, assim, são empresas com muita fonte de inspiração. Isso. Nós temos empresas, mais de 150 mil empresas no mundo utilizam a plataforma de diagnóstico. Nós temos mais de 5 mil empresas no mundo, dos variados setores e portes, e nós temos aqui no Brasil próximo de 300 empresas, e algumas já no Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, sintam-se bastante convidados e motivados a entender o que é
ser ESG na essência. Perfeito. E eu trago as empresas B como um grande modelo. Tá? E convido vocês também para conhecer as minhas mídias sociais, que é Rose Floriano. Lá eu também coloco conteúdo, estou divulgando sobre o trabalho, muitas vezes vinculando o trabalho dos nossos clientes, né? Porque eu tenho como meta atender empresas que se preocupam com essas questões de ESG. Né? Então, assim, eu já deixo de atender empresas que não tenham a mesma batida, o mesmo propósito que eu coloquei como transição de carreira há 7 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre a temática de sustentabilidade. Eu acho que uma das formas que, como profissional e como pessoa, a gente também tem que colocar saber dizer não, muitas vezes, para aquilo que vai contra os nossos princípios que você falou, né? Isso vale para as pessoas, para os CPFs, para os CNPJs, né? É isso aí. Então, princípios, valores é o que deve mover as ações de ESG. Perfeito. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, a gente Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Não, Cauê, também obrigado, tá, cara? Valeu aí, foi um baita papo. Acho que até como eu disse, né, pra minha nova experiência com o app lá, e entender aqui junto com a Salf como funciona, isso foi muito legal, e ter essa percepção tua também, saber desses números aí, né? Então, cara, por favor, fica à vontade, deixa as tuas redes aí também, se quiser deixar com a galera, falar mais um pouco aí relacionado ao app, quem quiser entender das empresas aí, por favor. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Sorte, o site é sorteoficial.com.br. E meu Instagram é @caueperegrini, tá super parado, mas eu prometo que eu vou dar uma movimentada nele. Boa. Eu gostaria de cobrar, então, a tua participação na pontuação chegar na meta do mês. Vou brigar com o Maurício lá, ver se eu consigo vencer o Maurício. Pronto, vou botar isso como meta. Eu sei. Ele acorda com a plataforma, ele come o plataforma. Mesmo fazendo todos os dias, não consegui ainda Não, o Maurício foi campeão. Descartando ali. Não, beleza, cara. Mas é isso, brigadão pelo capaz. prazerzão estar aqui obrigado. conversando com vocês. Gente, Lu, obrigado, né, de novo pela parceria. Também agradeço, né? aí. Não, um recado de novo importante, precisamos chegar aos mil inscritos no canal. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, convida o amigo para se inscrever, a família, todo mundo. É isso aí, perfeito. Então, só para complementar, vai ficar também, a gente pega com o pessoal que depois e bota no descritivo do vídeo, tá? Esses detalhes aí das redes também, foi só para reforçar, mas vai estar aqui no descritivo do canal. Gente, mais uma vez, obrigado pela parceria, por estarem assistindo o Threadcast aí mais uma vez. Semana que vem tem mais, né? Fica aqui o grande abraço e a gente vai se falando aí. Obrigado, gente. Valeu, tá? Valeu, obrigado. Obrigada. Cancela o próximo, vamos fazer mais uma hora. Você fala muito alto. Não, tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Depois no final. É que a gente viu que fica agora aquele... Obrigado. Fica um coisinho. Fica um negócio.